A gente dá início ao assunto circunferência. Só para te lembrar, circunferência é o conjunto de todos os pontos de um plano situados a uma distância R de um ponto O. Na sequência, você vai ver o teorema do comprimento das tangentes e o teorema do quadrilátero circunscrito. Só vamos começar então com a circunferência, lembrando a definição. Definição de circunferência para vocês pode ser colocado na forma de lugar geométrico, né? Lugar geométrico dos pontos que equidistam de um ponto fixo. Então vamos lá, acompanha aqui, olha só. Então, está aqui a definição para vocês. Olha só. Então, aqui nós temos um plano, olha só, o plano alfa. Então, neste plano, a gente considera um ponto O, ponto fixo. E na sequência, em seguida, a gente considera os pontos que são equidistantes deste ponto fixo. Esse conjunto de pontos, que nome recebe? Essa circunferência, que a gente vai indicar pela letra lambda. Então, olha como é que eu coloquei a definição para vocês na linguagem de conjuntos. Quer dizer, circunferência lambda, esse ponto que vocês fixaram, o ponto fixo, é exatamente o centro. E essa distância que é uma constante, no caso é o raio, não é? Então vocês têm a definição de circunferência. Pontos do plano, P pertence a alfa, tá o quê? A distância do ponto P ao ponto O dá exatamente o R, que é uma constante. Então é uma das maneiras de vocês guardarem o que vem a ser circunferência. Bom, só na sequência nós temos o seguinte, olha só. CD, o segmento CD, vocês estão percebendo que são segmentos, ou é um segmento que tem como extremidades pontos da circunferência. Pontos da circunferência. Então, nesse caso, esse segmento que nome recebe? Isso é uma corda. Bom, e o arco CXD? O que vem a ser isso? Olha só, o arco CXD é exatamente um subconjunto de quem? Um subconjunto da circunferência. Então, o subconjunto da circunferência, este conjunto de pontos aqui, que nome recebe? Isso é um arco. Muito bem, o que mais? Só o diâmetro. O diâmetro é uma corda? É. O diâmetro é exatamente uma corda. Só que é uma corda que passa pelo centro. Então, se a corda passa pelo centro, que nome recebe, qual é o nome especial que essa corda vai receber? É o diâmetro. E lembram, né, a gente aproveita, comenta para vocês, que a relação entre o diâmetro e o raio é exatamente qual? O diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, acompanha aqui, está aqui, ó, olha só. Então, o AB, no caso, é o diâmetro. Está lá. O AB é o diâmetro, então é uma corda que passa exatamente pelo centro. A relação entre o diâmetro e o raio vai ser exatamente qual? Que o diâmetro é o dobro da medida do raio. Bom, só na sequência, a gente vai ver o seguinte, o teorema do comprimento da tangente. Teorema do comprimento da tangente. Esse teorema é importante, aparece com frequência nos exames aí. Então, como a gente já tinha comentado na abertura, dado uma circunferência, vocês vão considerar um ponto fora. A partir desse ponto, eu vou construir duas tangentes. E o que a gente vai acabar concluindo, a gente vai até dar a sugestão de como demonstrar, exatamente que esses comprimentos são iguais. Por quê? Vocês vão notar que a gente vai usar uma congruência de triângulos. Acompanha só. Está aqui, ó. Teorema do comprimento das tangentes, que a gente está abreviando assim, é o TCT. Teorema do comprimento das tangentes. Só dado uma circunferência, a gente considera um ponto P fora, um ponto externo a essa circunferência. E a gente construiu duas tangentes. Está aqui, ó. Então, vocês têm o segmento de tangente PA e tem o segmento de tangente PB. Está aqui. Então, o que o teorema está afirmando é exatamente o seguinte, é que esses dois segmentos são congruentes. Vocês notaram que eu uni o ponto O ao ponto P, na sequência eu construí um raio, tá certo? Quer dizer, um raio que vai formar 90 graus exatamente com o segmento de tangente. Então, uma propriedade importante que vocês têm, que o raio é perpendicular exatamente ao segmento de tangente no ponto de tangência. Então, uma maneira da gente construir o ângulo de 90 graus é assim, ó. Eu construo o segmento de tangente, então tem aqui o ponto de tangência. Na sequência, eu construo o raio. Então, aqui nós temos um ângulo de 90 graus, um outro ângulo de 90 graus. Quer dizer, o que a gente obteve na realidade? Nós temos dois triângulos aqui, ó. Então, vamos dar uma repassada na hipótese, na tese, depois a gente volta no desenho para vocês entenderem por que os segmentos são congruentes. Então, a hipótese está aqui, ó. PA e PB são tangentes. Muito bem, olha lá. PA e PB são tangentes, tá certo. A e B são pontos de tangência, claro. Segmento de tangente ou reta tangente, a reta vai interceptar a circunferência em um único ponto. Este ponto, que nome recebe? Ponto de tangência ou ponto de contato. Então, A é o ponto de tangência, o ponto de contato. A mesma coisa para o B. Agora, a tese do teorema. Quer dizer, os segmentos de tangente são congruentes. Então, o PA é igual ao PB. Então, é isso que a gente vai comentar. Só os argumentos, então. Está aqui um ângulo de 90 graus, está aqui um outro ângulo de 90 graus. Então, é claro que o OA é perpendicular ao AP. Olha só, OA é perpendicular ao AP. Por quê?
Porque o segmento de tangente é perpendicular ao raio no ponto de tangência. Essa propriedade é importante vocês guardarem. Construir uma reta tangente e o segmento de tangente. Como é que eu arrumo um ângulo de 90 graus? Muito fácil. Tendo a reta tangente e o segmento de tangente, é claro que eu vou ter um ponto só, não é? Reta tangente e circunferência interceptam um único ponto. Então, a hora que eu unir o centro da circunferência com esse ponto, eu obtenho exatamente o raio. E é aí que eu acho o ângulo de 90 graus. Então, voltando para cá, olha só, 90 graus lá, 90 graus aqui. Então, está aqui, ó. OA perpendicular a AP. OA perpendicular a AP, muito bem. OB perpendicular a BP, olha aqui, ó, OB perpendicular a BP. Em outras palavras, vocês perceberam, eu arrumei dois triângulos retângulos. E esses dois triângulos retângulos vão ser congruentes pelo caso de congruência. Lembra os casos de congruência? Lembra quais eram? LAL, LLL, não é? ALA, LAAO e finalmente o caso especial. Lembra que o caso especial é específico para triângulo retângulo. Então é exatamente a demonstração desse teorema. Não é uma demonstração difícil, tá certo? Voltando para cá então, o triângulo OAP, ele é congruente ao triângulo OPB, tá aqui, ó. O triângulo OAP, ele vai ser congruente ao triângulo OPB. Se esses dois triângulos são congruentes, é claro que esses, no caso, esses dois catetos serão congruentes. Então, isso que é importante vocês guardarem, tá certo? Então, segmentos de tangente. Segmentos de tangentes são congruentes. Teorema do comprimento das tangentes. Só aí, na sequência, a gente vai ver agora o teorema do quadrilátero circunscrito, cuja demonstração do teorema, vocês vão perceber que a gente vai usar exatamente o teorema anterior. Então, olha só, acompanhe aqui. Tá lá, ó. Teorema do quadrilátero circunscrito. Está aqui a abreviação para vocês, ó. Teorema do quadrilátero circunscrito. Só se vocês olharem no desenho, nós temos uma circunferência, não é? E que mais? Então, nós temos um quadrilátero circunscrito, quer dizer, eu posso dizer que o quadrilátero está circunscrito ou a circunferência está inscrita, é sinônimo. Claro que quadrilátero circunscrito, melhor dizendo, né? Teorema do quadrilátero circunscrito, o que vocês vão guardar? De que maneira? Até para desenhar. Os lados do quadrilátero são tangentes, olha só. Os lados do quadrilátero são tangentes. Então, vocês podem guardar quadrilátero circunscrito ou circunferência inscrita, é a mesma coisa. Quadrilátero circunscrito ou circunferência inscrita, é isso. Agora, o que diz o teorema? Volta para cá. O teorema diz o seguinte, olha a hipótese. Nós temos um quadrilátero circunscrito na circunferência. Só a tese do teorema. Então, os lados opostos, olha só, se vocês somarem as medidas dos lados opostos, isso vai dar uma constante. Então, o AB mais o CD é igual a BC mais AD. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque a gente está comentando hoje o teorema do quadrilátero circunscrito. Nas próximas aulas a gente vai comentar o teorema do quadrilátero inscrito. Eu não vou poder confundir as coisas aí. Então, o teorema do quadrilátero circunscrito é em termos de medida de lado. A soma dos lados opostos vai dar uma constante. E o teorema do quadrilátero inscrito, que a gente vai comentar futuramente, vocês vão notar que a gente vai montar uma relação em termos de ângulo e não de lados de quadrilátero. Então, voltando para cá, olha só, está aqui a tese do teorema então, né? O AB mais o CD é igual a BC mais AD. Muito bem. É isso que vocês vão guardar. Agora, olha o argumento, até a pergunta, mas por que AB mais CD é igual a AD mais BC? Por quê? Olha o argumento que eu vou usar para vocês. Ó. Porque os segmentos de tangentes são o quê? Os segmentos de tangentes são congruentes. Se vocês olharem no desenho, a partir do ponto A, eu construí dois segmentos de tangente. Olha só, primeiro, segundo, que eu estou identificando esses segmentos por um tracinho. Tracinho, um tracinho, um tracinho. Está aqui. A partir do ponto B, dois segmentos de tangente. Está aqui, ó, primeiro segmento, segundo. Identifiquei por quatro tracinhos, quatro tracinhos. A partir do ponto C, olha só, segmento de tangente, segmento de tangente. Três tracinhos, três tracinhos. O que significa isso? Eles são congruentes. E a partir do ponto D, aqui nós temos o primeiro segmento de tangente, segundo segmento de tangente. Então, percebendo que eu estou usando, de fato, o teorema anterior. Teorema do comprimento das tangentes. Então, a demonstração desse teorema é usar o teorema anterior. Então, voltando para cá, olha só, vocês vão perceber. Só da maneira que eu coloquei para vocês, ó. Então, se eu somar, olha só, se eu fizer AB mais CD, quanto é que vai dar AB mais CD? Isso aqui não é 1 mais o 4 mais o 3 e mais o 2? É. E quanto é que dá o AD mais o BC? Quanto? Isso vai dar 1 mais 2 mais 3 mais 4. Perceberam que dá igual. Então, é exatamente o que vocês vão guardar. Então, teorema do quadrilátero circunscrito. O que esse teorema afirma? Que a soma dos lados opostos é uma constante. Então, isso é importante vocês guardarem. Agora, vamos dar uma olhada rapidamente num exercício. Um exercício de aplicação para vocês. Está aqui, ó. Então, o exercício da poli, olha só, um exercício um pouco
antigo, mas vale a pena comentar para vocês. Exercício da Escola Politécnica, olha só. Então aqui nós temos o seguinte, olha só. Nós temos um quadrilátero circunscrito a uma circunferência, certo? Quadrilátero circunscrito ou circunferência inscrita. Ou, restringindo um pouco mais, ele diz que é um trapézio isósceles, olha só. ABCD é um trapézio isósceles, muito bem. ABCD é um trapézio isósceles que está circunscrito. As bases do trapézio, quais são as medidas? Base menor 6, base maior 9, tudo bem? Ele pede para determinar o seguinte, quanto é que vale esse lado transversal? E claro que se o trapézio é isósceles, os lados transversais são congruentes. Então, se o AD é L, o BC também é igual a L. Então, a pergunta do exercício é essa, quanto é que vale o AD e quanto é que vale o BC? Então, vocês vão ter que identificar imediatamente o seguinte, nós temos um quadrilátero circunscrito. Quadrilátero circunscrito, o que vai lembrar? O teorema do quadrilátero circunscrito. O que afirma o teorema do quadrilátero circunscrito? A soma dos lados opostos dá uma constante. Então, volta para cá. Se a soma dos lados opostos dá uma constante, está aqui, ó, teorema do quadrilátero circunscrito. Então, é claro que 9 mais 6, olha só, 9 mais 6 é igual a L mais L. 9 mais 6 é igual a L mais L. Está aqui, ó, 6 mais 9 ou 9 mais 6, tanto faz, é igual a L mais L. Então, isso vai dar 15 igual a L, não é? Quer dizer, 15 é igual a 2L. Se 15 é igual a 2L, é claro que o L vale 7,5. Tá certo? Então, se o L é 7,5, significa que o AD é igual a BC e é exatamente igual a 7,5. Está aqui. Então, vocês têm dois teoremas importantes para lembrar, hein? Teorema do comprimento da tangente, não é? E o teorema do quadrilátero circunscrito. Importante vocês memorizarem. Só na próxima aula, a gente vai ver o seguinte, ângulos na circunferência. Como relacionar ângulo com arco, não é? Ângulo central, ângulo inscrito, ângulo de segmento, assim por diante. Então, isso também aparece com bastante frequência nos exames. Fiquem ligados, então. Até a próxima aula e tchau para vocês.